A prosperidade é um desejo universal. Todos sonham em ter uma vida abundante, com estabilidade financeira, paz interior e saúde plena. No entanto, a realidade é que poucos conseguem chegar nesse patamar. Muitos se perdem no caminho, outros desistem diante das dificuldades, e uma grande parte acredita que prosperidade é questão de sorte, destino ou privilégio. Mas a verdade é que existe uma fórmula, um conjunto de princípios que, quando aplicados de forma consistente, transformam a vida de qualquer pessoa. Prosperar não é apenas acumular dinheiro, mas viver em equilíbrio, usufruindo de tudo aquilo que a vida pode oferecer. Se pararmos para observar, veremos que a maior parte das pessoas busca riqueza de forma unilateral. Uns se concentram apenas em ganhar dinheiro, sacrificando a saúde. Outros colocam todas as fichas na fé, mas se esquecem da disciplina prática para alcançar resultados. Há também aqueles que cuidam bem do corpo, mas não cultivam sabedoria espiritual ou mentalidade de crescimento. O resultado é sempre o mesmo: prosperidade parcial, limitada, instável. É por isso que tantos iniciam a corrida pela abundância, mas poucos chegam de fato ao destino. O que propomos aqui é uma visão diferente, uma fórmula que une 3 pilares indispensáveis para uma vida verdadeiramente próspera. O primeiro é a sabedoria prática de Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso e da riqueza na história moderna. Hill revelou que o poder de direcionar a mente, cultivar o desejo ardente e aplicar leis práticas da conquista financeira é determinante para transformar sonhos em realidade. O segundo pilar é a sabedoria espiritual da Bíblia, que atravessa milênios como um guia seguro para a vida. Diferente do que muitos pensam, a Bíblia não rejeita a prosperidade. Ela apenas alerta para o perigo de colocar o dinheiro acima de tudo. Seus princípios de semeadura, disciplina e propósito revelam que a verdadeira riqueza é aquela que serve, transforma e deixa legado. E o terceiro pilar é a saúde, o mais negligenciado de todos. De que adianta acumular bens e não ter energia para desfrutá-los? Sem vitalidade, todo esforço se torna vazio. O corpo é a base que sustenta a mente e o espírito. Quando ele é cuidado, torna-se combustível para a realização. Esses 3 pilares, mente, espírito e corpo, se unem em uma fórmula simples, mas poderosa. Napoleon Hill ensina a clareza dos objetivos e a persistência. A Bíblia mostra como manter valores eternos e usar a prosperidade com sabedoria. A saúde garante a força necessária para suportar a jornada. Quando essas áreas se encontram, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna a consequência natural de uma vida equilibrada. Você disse. Napoleon Hill. O poder da mente rica, pense e enriqueça, e a importância de objetivos claros, a lei do desejo ardente e da fé aplicada. O Mastermind. Ninguém enriquece sozinho. O ChatGPT disse, Napoleon Hill se tornou um dos maiores nomes quando o assunto é sucesso e prosperidade. Sua obra mais conhecida, Pense e Enriqueça, não é apenas um livro sobre dinheiro, mas um manual sobre como funciona a mente de quem realmente alcança grandes resultados. Hill ensinou que a primeira condição para qualquer conquista é ter objetivos claros. Quem não sabe para onde está indo, jamais chegará a algum lugar significativo. Um desejo vago de ser rico ou ter sucesso não é suficiente. É preciso definir metas específicas, visualizar o resultado e alimentar constantemente a mente com esse propósito. Esse é o ponto central da chamada lei do desejo ardente. Para Hill, ninguém prospera sem transformar um sonho em uma obsessão positiva, algo que consome a imaginação e direciona todas as ações. Mas não basta desejar. É necessário unir esse desejo à fé aplicada.
Fé, nesse contexto, não é apenas crença religiosa, mas a convicção inabalável de que o objetivo pode ser alcançado, mesmo diante das dificuldades. Essa confiança molda a mentalidade, fortalece a disciplina e cria resiliência para superar fracassos temporários. Outro princípio poderoso apresentado por Hill é o Mastermind. Nenhum bilionário, nenhum grande líder ou inovador chegou ao topo sozinho. A ideia de que o sucesso é fruto exclusivo do esforço individual é um mito. O Mastermind representa a união de mentes em harmonia, a construção de redes de apoio e colaboração que multiplicam as ideias e aceleram os resultados. Grandes empreendedores, visionários e líderes entenderam que estar cercado de pessoas certas é tão essencial quanto o próprio talento. Assim, a filosofia de Hill nos mostra que riqueza não nasce do acaso, mas da combinação entre clareza de objetivos, intensidade de desejo, fé aplicada e a sabedoria de se conectar a outros que compartilham a mesma visão. É a mente direcionada, disciplinada e rodeada de aliados estratégicos que constrói a prosperidade verdadeira. Napoleon Hill se tornou um dos maiores nomes quando o assunto é sucesso e prosperidade. Sua obra mais conhecida, Pense e Enriqueça, não é apenas um livro sobre dinheiro, mas um manual sobre como funciona a mente de quem realmente alcança grandes resultados. Hill ensinou que a primeira condição para qualquer conquista é ter objetivos claros. Quem não sabe para onde está indo, jamais chegará-se a algum lugar significativo. Um desejo vago de ser rico ou ter sucesso não é suficiente. É preciso definir metas específicas, visualizar o resultado e alimentar constantemente a mente com esse propósito. Esse é o ponto central da chamada Lei do Desejo Ardente. Para Hill, ninguém prospera sem transformar um sonho em uma obsessão positiva, algo que consome a imaginação e direciona todas as ações. Mas não basta desejar. É necessário unir esse desejo à fé aplicada. Fé, nesse contexto, não é apenas crença religiosa, mas a convicção inabalável de que o objetivo pode ser alcançado, mesmo diante das dificuldades. Essa confiança molda a mentalidade, fortalece a disciplina e cria resiliência para superar fracassos temporários. Outro princípio poderoso apresentado por Hill é o Mastermind. Nenhum bilionário, nenhum grande líder ou inovador chegou ao topo sozinho. A ideia de que o sucesso é fruto exclusivo do esforço individual é um mito. O Mastermind representa a união de mentes em harmonia, a construção de redes de apoio e colaboração que multiplicam as ideias e aceleram os resultados. Grandes empreendedores, visionários e líderes entenderam que estar cercado de pessoas certas é tão essencial quanto o próprio talento. Assim, a filosofia de Hill nos mostra que riqueza não nasce do acaso, mas da combinação entre clareza de objetivos, intensidade de desejo, fé aplicada e a sabedoria de se conectar a outros que compartilham a mesma visão. É a mente direcionada, disciplinada e rodeada de aliados estratégicos que constrói a prosperidade verdadeira. A Bíblia é, antes de tudo, um livro de princípios. E quando o tema é prosperidade, ela não fala apenas de números, mas de um estilo de vida baseado em equilíbrio e responsabilidade. O primeiro conceito fundamental é o da mordomia. Mordomo, na linguagem bíblica, não é dono, mas administrador. Isso significa que tudo o que recebemos, seja dinheiro, tempo, dons ou oportunidades, não nos pertence de forma absoluta, mas foi confiado a nós para ser cuidado e multiplicado. A verdadeira prosperidade começa quando entendemos que somos responsáveis pelo que nos é dado e devemos prestar contas de como usamos nossos recursos. Outro princípio poderoso é o da semeadura e colheita. Em Gálatas 6:7, lemos:
Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Esse ensinamento é direto. Não existe prosperidade sem disciplina de plantar primeiro. Quem investe com sabedoria, quem trabalha com dedicação, quem pratica a generosidade, inevitavelmente colhe frutos no futuro. Essa lei é universal e atravessa gerações, mostrando que prosperidade não vem de atalhos, mas da constância em semear boas ações, bons hábitos e boas decisões. A Bíblia também nos apresenta o exemplo de Salomão, considerado o homem mais sábio de sua época. Ele pediu a Deus não riqueza, mas sabedoria, e justamente por isso recebeu ambos. Salomão entendeu que a riqueza só tem sentido quando usada com propósito. Sua prosperidade foi fruto de discernimento e visão ampla, mostrando que dinheiro sem direção pode se tornar fardo, mas riqueza guiada pela sabedoria se transforma em bênção. Esse é um ponto crucial. Prosperidade não é acúmulo vazio, mas abundância com significado. Por fim, a Escritura alerta sobre o perigo do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si o problema, mas quando ele ocupa o trono do coração. O apóstolo Paulo escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, pois transforma pessoas em escravas de sua própria ambição. Em contrapartida, quando o dinheiro é visto como ferramenta, ele deixa de ser senhor e se torna servo. Nesse sentido, prosperidade bíblica não é viver para acumular, mas saber usar os recursos para abençoar, transformar e deixar legado. Assim, os princípios da Bíblia nos mostram que a prosperidade verdadeira exige responsabilidade, disciplina, sabedoria e propósito. Sem isso, toda riqueza é vazia. Com isso, até o pouco se multiplica. A saúde é um dos pilares mais negligenciados quando se fala em prosperidade, mas talvez seja o mais indispensável. De que adianta conquistar riquezas, atingir metas financeiras ousadas e acumular patrimônio, se o corpo não tem condições de desfrutar dessa conquista? Há inúmeros exemplos de pessoas que alcançaram fortuna, mas perderam a capacidade de viver plenamente porque sacrificaram a própria saúde no processo. Sem equilíbrio físico, toda riqueza se torna um fardo, pois a verdadeira prosperidade precisa ser acompanhada de vitalidade para que possa ser desfrutada. A disciplina física não é apenas uma questão estética, mas um reflexo direto da disciplina mental e espiritual. Quem é capaz de controlar seus hábitos alimentares, manter uma rotina de exercícios e cuidar do descanso, também desenvolve autocontrole para enfrentar desafios maiores na vida. O corpo bem cuidado é uma evidência prática de que a mente está focada e que a espiritualidade não se limita a palavras, mas se manifesta em atitudes concretas de respeito à própria vida. Cuidar do corpo é honrar a si mesmo, mas também é honrar o propósito que se carrega. Além disso, saúde não se resume à ausência de doenças. Ela é energia, disposição, clareza mental e resistência diante das pressões do dia a dia. Um corpo saudável produz a energia necessária para trabalhar, inovar, criar e persistir. Sem vitalidade, até mesmo as maiores oportunidades se perdem, porque o indivíduo não tem força para aproveitá-las. Já com saúde plena, a pessoa se torna capaz de multiplicar seus esforços e sustentar sua jornada de forma duradoura. Outro ponto essencial é a longevidade. Prosperar não é apenas chegar rápido, mas manter-se no caminho ao longo dos anos. Uma vida longa e saudável amplia o tempo disponível para colher os frutos do trabalho e para consolidar o legado construído. Riqueza sem tempo é apenas ilusão. Riqueza com saúde é verdadeira abundância. Portanto, a saúde é mais do que um detalhe. É a base sobre a qual todo o edifício da prosperidade deve ser erguido.
Cuidar do corpo é tão estratégico quanto cuidar da mente e do espírito. Quando esses três aspectos estão alinhados, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser um estilo de vida sólido, equilibrado e duradouro. A prosperidade verdadeira não nasce de um único pilar, mas da conexão harmoniosa entre mente, espírito e corpo. Quando observamos separadamente, cada um desses elementos já possui grande poder transformador. Napoleon Hill mostrou ao mundo que a mente direcionada e focada em grandes objetivos é capaz de romper barreiras aparentemente intransponíveis. Seu ensinamento central é claro. Pensar grande é o primeiro passo para alcançar grandes resultados. Sonhar pequeno ou viver sem metas definidas é desperdiçar o potencial humano. A mente, quando alimentada de propósito e convicção, abre portas e cria caminhos onde antes só havia obstáculos. Mas pensar grande por si só não é suficiente. É aqui que entra a sabedoria da Bíblia, que nos ensina a colocar limites e direção no uso da riqueza. A Bíblia lembra que o dinheiro pode ser um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ela orienta que a prosperidade deve estar a serviço de algo maior, seja a transformação da própria vida, o cuidado com a família ou a contribuição para a sociedade. Os valores eternos, como justiça, generosidade e propósito, funcionam como bússola para que a riqueza não se transforme em ganância ou em vazio. É a fé que confere significado à conquista, e sem significado, toda abundância se perde. Por fim, nada disso seria sustentável sem o pilar da saúde. De nada adianta ter grandes sonhos e princípios corretos se o corpo não suporta a jornada. A saúde é o combustível que dá energia para transformar metas em realidade. Ela garante clareza mental, disposição diária e longevidade para manter o ritmo da prosperidade ao longo dos anos. O corpo é a base física que sustenta tanto a disciplina mental quanto a maturidade espiritual. Quando unimos esses três pilares, a prosperidade deixa de ser um ideal distante e se torna uma consequência natural. A mente ensina a sonhar e planejar. O espírito mostra como usar os recursos com sabedoria e o corpo fornece a força necessária para trilhar o caminho. Essa tríade não é apenas uma fórmula de enriquecimento, mas um estilo de vida equilibrado que gera abundância, propósito e plenitude. Na prática, essa fórmula dos três pilares pode ser vista em diversos exemplos. Entre os grandes bilionários do mundo, muitos reconhecem a importância da disciplina física e do cuidado com o corpo. Nomes como Warren Buffett, Bill Gates e Elon Musk, cada um a seu modo, deixam claro que prosperidade não se trata apenas de inteligência financeira, mas também de equilíbrio e rotina saudável. Gates, por exemplo, mantém hábitos de leitura e disciplina no tempo, reforçando o pilar da mente. Buffett insiste em cuidados simples com a saúde, lembrando que um corpo negligenciado cobra a conta cedo ou tarde. Já Musk demonstra como grandes sonhos aliados a esforço físico e mental podem transformar indústrias inteiras. Na Bíblia também encontramos personagens que prosperaram justamente por equilibrar fé, sabedoria e disciplina. José, no Egito, soube usar sua inteligência administrativa, sua fé em Deus e sua resiliência pessoal para sair da prisão e se tornar governador da maior potência da época. Salomão pediu sabedoria em vez de riqueza, e justamente por isso recebeu ambos, provando que quando a prioridade é correta, a prosperidade acompanha. Daniel, por sua vez, é lembrado não apenas pela fé, mas também pela disciplina em sua alimentação e integridade, que o colocaram em posições de destaque diante de reis e impérios. Esses exemplos mostram que a fórmula não é apenas teórica.
Ela funciona porque combina 3 dimensões fundamentais da vida. Napoleon Hill nos lembra da importância de uma mente direcionada, com objetivos claros e persistência. A Bíblia nos ensina a manter valores eternos, colocando o dinheiro a serviço de um propósito maior. A saúde garante a energia, a longevidade e a força para sustentar todo o caminho da prosperidade. Em uma frase, a fórmula é simples: mente direcionada mais valores eternos mais corpo saudável, igual prosperidade verdadeira. Essa prosperidade não é um fim em si mesma, mas uma consequência natural de uma vida equilibrada. Ela não depende de sorte, mas de princípios aplicados com constância. Prosperidade não nasce de teorias, mas de prática diária. Comece aplicando hoje em pequenas atitudes. Defina uma meta clara, leia um provérbio bíblico que traga direção, faça uma escolha alimentar mais saudável. São passos simples, mas consistentes, que juntos constroem o futuro. O caminho da abundância já está traçado. Basta começar a caminhar.